Eu fiz essa especialização em Hong Kong. Inclusive foi muito desafiador, porque eu fui sozinha. E aí, depois que eu tive filho, foi a primeira vez que eu viajei. Fiquei longe dele, digamos assim. Mas ele ficou com o pai, que é maravilhoso, deu tudo certo. E eu fiz essa especialização porque a maior dificuldade do meu filho é a alimentação. E meu filho é autista. Então, disso nasceram muitas coisas. Nasceu uma nova pessoa, uma nova mãe, uma nova profissional e um olhar muito diferente da vida para a vida. A gente teve a sorte de descobrir que ele era autista muito cedo. Então a gente conseguiu trabalhar com a neuroplasticidade cerebral dele muito bem e terapia todos os dias. Então foi. Eu só agradeço, né? Ah, e a gente fala assim, diagnóstico, diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico é uma luz para você saber por onde ir, para te guiar, sabe? E, enfim, por essa razão, hoje eu me tornei terapeuta alimentar pelo meu filho. E como eu sempre estimulei muito ele em casa, a diretora da clínica que ele faz tratamento sempre via as coisas que eu fazia. E ela achava que a minha abordagem com meu filho era muito natural. Até porque, infelizmente, aqui não tem muitas mães que acompanham os filhos durante o tratamento. Na clínica são pouquíssimas mães, a maioria é babá e você sabe, né? Para certas coisas, mãe é mãe, então é insubstituível. E aí ela sempre me viu muito interessada, meu marido também. Aí ela falou se eu não poderia fazer uma mesa, porque esse material vem para se tornar uma mesa também, para a clínica. E eu falei, será? Mas eu fiquei muito honrada, fiz o meu melhor. E daí nasceu as minhas mesas sensoriais, que a gente chama de Sensory Busy Border. Então, é, a gente começou a trabalhar nisso e disso a gente criou a Power Sense. E se eu faço um produto igual para todo mundo, ele não vai atender uma criança de 6 meses ou uma criança que começou a sentar e atender uma criança de 5, da idade do meu filho, porque os interesses são diferentes, os estímulos são diferentes. Então, geralmente, quando uma mãe quer fazer um pedido, eu sempre faço algumas perguntas. Por exemplo, obviamente a idade, se a mãe já percebeu que ele tem mais habilidade com a mão direita ou com a mão esquerda, se ele tem alguma dificuldade, por exemplo, fazer o laço do sapato, se vestir, fechar o zíper e fechar o botão. Então eu trabalho com essas coisas do dia a dia nessa mesa. E a ideia da mesa é que a criança sente e fique ali se divertindo e, ao mesmo tempo, aprendendo as habilidades da vida para ser um ser humano, né? Para não precisar sofrer tanto durante esse processo. Então, trabalha foco, trabalha disciplina, paciência, porque tem, às vezes, alguns vão com quebra-cabeça. Tudo depende do que a mãe precisa. Meu filho não consigo terminar um quebra-cabeça. Ele não gosta por exemplo, de shapes. Aí eu vou na necessidade de cada criança. O que acontece é que às vezes muita gente entra no meu Instagram e eu até recebo bastante pergunta, por exemplo, você só faz para crianças autistas? Não, é para todo mundo, porque toda criança precisa desenvolver as habilidades, né? Então é para todo mundo. Eu trabalhei bastante fazendo muitas mesas para clínicas, para escolas, e é o meu público maior, porque, como eu te disse, a minha primeira mesa fica exposta na clínica onde meu filho faz tratamento. E antes de finalizar a mesa, as terapeutas da clínica, elas revisaram a mesa para mim. Terão uma terapeuta ocupacional e uma terapeuta ABA e a diretora da clínica. Então, ela é super segura, penso em tudo,
do jeitinho que pode ser, ela já vem até com o cantinho protegido. E aí ela vem em formato de mesa, e aí se você tirar as perninhas, você coloca no chão, porque às vezes a criança quer brincar em pé, tá andando, começando a andar. Então, assim, as mães costumam me agradecer porque quando as crianças estão com a mesa, elas têm um tempinho para tomar um banho mais demorado ou para fazer um almoço. Já é aquele tempo para a mãe, né? E, Também. e além de tudo, o que mais tem em cada coisa que eu faço é muito amor e dedicação. Começou devagar, né? Uhum. E aí as primeiras encomendas foram de pacientes da clínica, porque as crianças ficavam lá brincando e aí, ai, onde você comprou isso? Aí eles falavam, quem faz é a mãe de um pacientinho daqui. Aí pegavam o meu contato e encomendavam. E aí eu fiz também para amigas, né? A primeira que eu fiz foi sinceramente, o parafuso passou por fora, mas é errando que a gente se aprende, né? E aí a gente vai se capacitando para melhorar cada vez mais. Mas sim, a minha primeira mesa oficial fica na clínica. Fica na clínica. E aí também veio o convite também para levar para escolas, né? Para Isso aí alguma. as escolas ouviram dos pais. E aí, para a escola são pedidos maiores, por exemplo, 10 mesas, 12 mesas. Clínicas, muitas terapeutas têm a minha mesa. Então, é muito especial. É muito especial ter esse reconhecimento dos profissionais maravilhosos. O que eu faço também, que é do meu catálogo, são as mesas e caixas de atividades, com o mesmo propósito. Mas as caixas atendem mais crianças maiores, que já pintam, que já seguram bem o pincel para uma tinta ou para a canetinha para colorir. E tenho ela em dois tamanhos. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a fazer lembrancinhas de aniversário. E aí vai rolando, assim. Mas, por exemplo, no Natal passado, uma amiga, eu fiz cinta de panetone, sabe? Eu vou pensando nas coisas e aí as pessoas falam, como você tem essas ideias? Eu falo, gente, são as vozes da minha cabeça. Porque entrando num outro tópico, eu faço aquelas lancheiras, sabe aquelas lancheiras que você vê fazendo no Instagram? Sim, no TikTok, Instagram, as mães Exatamente. todas E as organizam. pessoas perguntam, da onde você tem? Eu falo, gente, eu só faço, são as vozes da minha cabeça. E aí eu gostaria muito de conseguir documentar, fazer os vídeos, tirar foto. Eu tiro, mas assim, eu precisaria de uma social media, porque eu sou a pior fotógrafa que existe. Eu sou. Pra fazer vídeo, meu marido fala: você corta a cabeça das pessoas, não sei o quê. Então, assim, eu não posto todos os dias, mas sempre que eu posto, todo mundo adora se inspirar, né? E de repente, talvez você pode postar uma ou duas lancheiras pra você entender do que eu tô falando. E Uhum. assim, é tudo muito natural. Assim como quando eu decidi fazer as mesas, foi o que a Camila me disse, a diretora da clínica, que tudo que eu faço é com muita naturalidade, por isso que o meu filho se desenvolveu tão bem. É porque eu faço de verdade, assim, cada projeto é um projeto, cada mesa ela é especialmente Sim. para aquela criança, Uhum. sabe? Por isso que eu também não consigo trabalhar por demanda, uma fábrica, não consigo. Sim. E é uma coisa assim que se fosse pelo financeiro eu não faria. Mas assim, poder ajudar outras crianças da mesma maneira que eu consegui passar algumas habilidades pro meu filho, isso já paga tudo, já vale tudo. Sim. Eu falo que depois que eu conheci o Felipe e o Churrei nasceu, eu entendi tudo. E eu sempre falo que eu só nasci pra ser mãe do Churrei. Então, assim, como eu faço pra dedicação? Estudando Sim. do céu só cai chuva. Zero preguiça, zero. Me dedicando muito, tanto nos livros quanto na prática. Mas o negócio é colocar a mão na massa e fazer o que você pode com aquilo que você tem. Foi assim que eu comecei, foi assim que essas mesas começaram. Porque isso era o que eu fazia para ele,
para estimulá-lo em casa. Porque não adianta fazer 50 horas de terapia e chegar em casa e não ter nenhum tipo de abordagem. Então, é assim, é fazendo. Eu vou aprendendo fazendo. Aprendendo fazendo e sempre com bastante dedicação. Eu sou canceriana, eu acho que talvez isso ajude. Meu marido é australiano, mas os pais nasceram em Hong Kong, são chineses. E eles foram para a Austrália bem novos e tiveram os filhos lá. Meu marido nasceu na Austrália, ele é australiano, mas de sangue ele é 100% chinês. Aí você já imagina um chinês bem pequeno. Não, ele tem 1,90 m. E toda criança do que eles acreditam tem que ter um segundo nome chinês. Tem que ter um segundo nome chinês. Mas eles nem usam, sabe? Como eu tava te falando, no dia do meu casamento, meu marido falou, eu não sei assinar meu nome, porque ele não usa o nome dele chinês, nunca assina. E o nome do meu filho é Nicholas, que é o nome, digamos, internacional dele, que a gente achou que era o que todo mundo ia usar, e o Shunrei. E o Shunrei pegou. Assim, não tem como chamar ele de Nicholas. É o Shunrei, sabe? É uma coisa... Hermoso nome, por E aí, como é que... você é suspeito, né? Porque a gente tá aqui com o Nico também. Exatamente. E como é que escolhe esse nome? Esse nome só pode ser escolhido depois do nascimento da criança. Por quê? Porque precisa alinhar a hora, o dia em que fase a lua está e qual horóscopo chinês a criança nasceu. E aí, a gente teve o privilégio da avó do Felipe. Geralmente são as mulheres da família, porque eles falam que os homens não conseguem ter tanta honra e hombridez para escolher os nomes, então eles dedicam esse papel para as mulheres. Então, a matriarca da família, e eu fiquei sabendo, ela foi para Malásia com um monge, um pouco antes de eu ter o bebê, e aí foi procurando e o nome não sai do nada. Pega uma coisa do pai, do significado da tia, mas é ela quem tem que escolher. Infelizmente, ela faleceu, por isso que eu digo que a gente teve o privilégio dela escolher. E veio Shunrei. E Shunrei significa primavera sorridente. E ele é exatamente assim. Em casa, eu tento falar com ele português, mas assim, na maioria do tempo a gente fala inglês. Porque meu marido não fala português. Por exemplo, o mesmo português que o Shunrei fala é o que o meu marido fala, bem pouco. Porém, o Shunrei entende tudo. E quando a gente tá no Brasil, ele também fala. Mas aqui ele fica, porque como a gente teve que escolher uma língua para terapia, para escola, para nursery antes, foi o inglês que fazia mais sentido. Então, porque se fosse português, eu nem ia encontrar uma terapeuta, talvez, né? Então, como que era a pergunta? Não, então, ele fala português. Assim, ele fala português, inglês, cantonês, que é a língua que é falada em Hong Kong. E detalhe, na casa dos avós, que é na Austrália, a gente vai todo Natal. Eles só falam cantonês, dentro de casa. Então, meu filho, na primeira viagem, aprendeu. Quando ele estava falando, aprendeu. E o Felipe conversa com ele em cantonês. E aí ele também fala muito bem árabe, fala coreano, fala espanhol, Nico. E agora ele tá aprendendo coreano. Como ele aprendeu? Sozinho, lendo e com as poucas horas de iPad que ele tem por semana. E você falou que ele, quando começou a falar, ele já sabia ler. Ele já sabia ler, mas não falava. E é engraçado, porque a primeira coisa que ele leu foi o nome de um... Oh, meu Deus. De um planeta, que é um dos hiperfocos dele. E ele falou, Saturn. Aí gente, como é o Saturno? Fui lá, era mesmo. Daí eu... E aí, minha filha, ele começou a falar tudo que eu nunca nem ouvi. E aí, como a gente fala, né? Ele me pergunta, mamãe, o que é isso? Eu falo,
Já já. Allí es cuando también la palabra discapacidad se transforma y, pues limita un poco la condición, digamos, de tu hijo, porque al contrario, son capacidades diversas. Él tiene la capacidad de aprender 5 idiomas, de leer y hablar al mismo tiempo. O sea, son maravillosos. En su Sim. cabeza hay un mundo increíble. É um É. cérebro incrível. Hoje o diagnóstico é chamado de autista de alta funcionalidade ou altas habilidades, que é o antigo Asperger. Graças a Deus, isso foi removido, Sí. porque a história por trás disso é horrível. Porque basicamente, né, durante o Holocausto, esse homem, Asperger, ele pegava as crianças que tinham algum tipo de problema no desenvolvimento e quem tinha era morto, quem não tinha seguia a vida. Então, assim, é um pavor e é bom que as pessoas saibam para parar de falar, Sim. porque às vezes vê o chum-chum com alta habilidade, ele tem o síndrome de Asperger. Não, por favor, não. Assim, já a página Sim, virada. é. Não. E aí ele fala, ele lê melhor do que eu. E uma curiosidade, ele ama ler gibi. E aí a mãe de uma amiga minha, eu tenho uma amiga aqui no Catar, a Renata, que ela deu pra ele algum dos gibis da minha filha, e é em português. E aí agora a mãe de uma amiga, sempre que vem, ela fala, já tô com os gibis do Shunrei. E aí quando alguém vai brincar em casa, ele super acolhe, mas ele pede, mamãe, guarda o meu gibi. Porque gibi é sensível, ele sabe que pode rasgar e tal. Então é muito fofo. E aí por isso que eu te digo, ele fala português, mas ele às vezes quer ficar mais confortável no idioma dele. Inglês, claro. E o gibi é lá, ele tem os ciúmes do gibi. É o Isso. brinquedo, assim, digamos, o brinquedo que é o item que ele tem mais ciúmes, Sim. né? Primeiro que cada criança tem seu tempo, não existe. Até 2 anos, a criança precisa passar por aqueles marcos. Se não tá falando, se não tá andando, se não tá fazendo, tem que investigar. Shunrei teve o que é chamado de autismo regressivo. Até os 2 anos, ele se desenvolveu dentro dos marcos, tudo tranquilo. De um dia para o outro, ele mudou. Ele mudou, parou de comer, parou de comer as coisas que comia, só comia arroz branco. Tinha dia que ele só tomava mamadeira, não comia nada. Com muita estereotipia. Daí eu falei, minha irmã é psicóloga, por mais uma sorte. Falei com ela e ela falou, olha, eu já vi algumas coisas, por exemplo, ele empilhar os carrinhos, essas coisas que geralmente faz. Mas no primeiro momento ela já falou, mas não se preocupa, porque se ele tiver alguma coisa, não vai comprometer o sistema cognitivo dele. E aí eu levei numa clínica para fazer um assessment e nessa mesma clínica onde vai até hoje, a profissional disse, olha, eu não posso dar o diagnóstico, porque aqui no Catar só o Hamad ou o Sidra podem dar o diagnóstico. Ela falou assim, ele tem todas as características, mas a gente não pode dar o diagnóstico. Outra frase que eu sempre falo quando alguém me pergunta sobre autismo. Ela falou, a gente não trata diagnóstico, a gente trata sintomas. Então, ele precisa de ajuda agora, vamos começar agora. E aí eu imaginei que, assim, seria leve, assim. Mas ela já começou indicando a aba 4 vezes por semana. A aba, para quem não sabe, como que fala em português? Análise do comportamento aplicada. Ela... Não é isso não. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Enfim, a aba é a única terapia que ela tem comprovação científica que funciona. Mas existem várias abordagens de aba. Várias. Enfim, aí ela falou, vamos tratar, porque aí eu liguei no Hamad, liguei no Sidra, a espera no Hamad era de 1 ano e 2 meses, e a espera no Sidra era 10 meses. Eu ia ficar de braço cruzado? Não. No primeiro dia que eu e minha irmã tivemos uma conversa, que eu desconfiei, eu fui ler, eu já sabia que ele era. Porque mãe sabe. E nesse mesmo dia, eu entrei no YouTube, por isso que eu falo,
vou falar sobre isso já já. Eu entrei no YouTube e com meia hora eu dedicada, ensinei ele a apontar. E isso também é. Porque existem autistas não verbais. Existem autistas verbais que não sai som da boca, mas eles apontam, eles fazem gestos, isso é muito especial. E aí, como eu disse, eu ia ficar de braços cruzados? Não. Então, nós começamos com quatro sessões de aba. Já começamos também com 4 sessões semanais de terapia ocupacional, e para fono ele precisava desenvolver um pouco mais. Tanto que quando ele começou a falar, ele já sabia ler, como eu te disse. Então, foi assim, e aí eu falei, eu não vou esperar até a médica me dar o diagnóstico, independente de qualquer coisa, ele precisa de ajuda. E a gente começou, e também começou a nossa saga. Treinamento dos pais, eles indicam fazer um para você entender. A gente fazia todos os meses, meu marido e eu. E aí, falando, só falava isso, tipo assim, as pessoas falando, não aguento mais falar com essa menina, só fala de autismo. Mas era a minha vida naquele momento, é a minha vida Sim. até hoje. E eu tava aprendendo e, gente, tem muita coisa boa na internet disponível. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho que quanto mais conscientização, melhor, né? Que ajudam as mães a, por exemplo, tem uma dúvida, nem tudo é autismo. Gostaria de deixar essa mensagem envolvendo o autismo, mas para todas as mães, nem tudo é autismo. Tem muita gente que faz diagnóstico errado, principalmente no Brasil, para ter benefícios, enquanto quem é autista de verdade não tem benefício nenhum, digamos assim, financeiramente. E se percebeu qualquer alteração na criança, procura um profissional, uma avaliação, só por desencargo de consciência. E se você recebeu um diagnóstico, ou se você está desconfiada, quase com certeza que o seu filho é autista, o que eu recomendaria, porque foi o que eu fiz, capacitação dos pais. Os terapeutas ajudam, mas a maioria do tempo é com a família. Então, capacitação dos pais é o melhor caminho. Obviamente, quanto mais cedo, melhor, pela neuroplasticidade cerebral, que eles absorvem, e depois eles também podem ter podas neurais, que se ele perdeu aquela habilidade, vai ser muito difícil recuperar. E bastante constância. Eu sempre falo, gente, sempre posto paciência, constância e amor. Sempre, sempre, sempre. E tem funcionado. Então, não esperem, não fiquem esperando. Se capacitem, se de repente seu filho precisa de qualquer ajuda. Meu filho não está conseguindo comer bem. Então, bora lá. E uma coisa que eu quero dizer também, no YouTube tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Então, é isso. Espero ter ajudado alguém que está aí na dúvida, ou alguém que tem outra dificuldade, que mais uma vez, nem tudo é autismo. E mais uma vez dizer que o meu trabalho não é só para crianças com necessidades especiais, é para toda criança, porque toda criança merece desenvolvimento com dedicação, com paciência e com bastante amor.